depois eu vejo os outros. Só um segundo. Boa tarde, pessoal. Rafael Nascimento. Do Jornal Globo. Nesse inquérito, eu queria entender esse inquérito da DPCA. Como vocês chegam nessa informação que criminosos estariam Regimentando crianças a partir de 12 anos, né, para trabalhar com tráfico de drogas? Quem estaria regimentando essas crianças? O que elas estavam fazendo? Nesse inquérito, tem imagens dessas crianças trabalhando? Eu queria que vocês detalhassem, por gentileza. E quem foi o juiz ou a juíza que expediu isso, qual vara, por gentileza? Queria que explicassem esse inquérito. Essa investigação ela foi baseada em quebras de sigilo telemático, tá? E de perfis de redes sociais, entre outras formas de investigação, tá? Então, durante a investigação, nós verificamos que como é que o tráfico age. Ele vai cooptando crianças, principalmente adolescentes, né, de 12 ali a 18 anos, e eles vão começando com pequenas funções no tráfico de drogas. É o que a gente chama do aviãozinho, leva uma droga daqui para ali, aí daqui a pouco ele passa a ter uma responsabilidade de uma determinada carga de drogas. Daqui a pouco os que vão, entre aspas, se destacando ali nas suas ações, já recebem uma arma para se proteger, às vezes uma pistola. Daqui a pouco esse aí acaba sendo testado. Por exemplo, o tráfico quer executar alguém, faz a prova de fogo. Ó, se você matar esse cara aqui, tu vai ganhar mais uma condição, entre aspas, dentro da facção. E aí essa criança ou adolescente vai praticando todos esses atos influenciados pelos traficantes. Daqui a pouco eles dão um fuzil, ele passa a ser segurança do traficante, passa a ser responsável pela contenção, ou seja, que foi justamente o que aconteceu com os policiais hoje, e por aí vai. Se ele consegue chegar à maioridade, né, consegue sobreviver a tudo isso, daqui a pouco ele acaba sendo um gerente de tráfico de drogas, responsável por uma determinada localidade dentro da comunidade, e daqui a pouco ele acaba sendo, virando até o chefe do tráfico da comunidade, e por aí vai, né? É assim que as coisas funcionam. Não sei informar isso aqui agora, eu não tenho essa informação aqui agora. Isso são várias crianças, isso aí acontece, enfim, essa é uma prática do tráfico de drogas, arregimentar crianças, no caso, foram menores ali daquela comunidade, né? Enfim, na comunidade de Jacarezinho. Isso acontece nas comunidades que sofrem influência do tráfico de drogas aí aqui no estado do Rio de Janeiro. Prazer, Rogério Coutinho da TV Globo. Nossos sentimentos aí para o colega de vocês, tá? O trabalho de vocês é um trabalho muito difícil. Eu tenho algumas perguntas aqui, tá, Yuri? Eu já vou emendar aqui direto. Eu queria um pouquinho mais de detalhamento, doutores, sobre essa questão dessa investigação das crianças, se vocês têm elas identificadas, se conseguiram resgatar alguma dessas crianças, sobre provas desses crimes, vocês têm imagem, como o Rafael perguntou, tem algum tipo de material de prova. Uma outra pergunta que eu queria já deixar aqui também é a respeito que a gente tem uma informação de que inicialmente, no início da operação, teria acontecido um erro de cálculo da quantidade de equipe, um erro aí da inteligência, e que depois foi chamado reforço. Queria saber se vocês confirmam isso, o que vocês podem comentar? Tá? Não, tudo bem. Só a título de dúvida mesmo, para vocês falarem a respeito disso. A respeito da comunicação com a Supervia, com o Metrô Rio, como que isso pode acontecer, se rolou algum tipo de comunicação, até porque, para não vazar a informação, porque essa operação começou cedo, como acontece sempre, e é um horário que muita gente está se deslocando para ir para o trabalho. Então, por ser uma comunidade onde passa o transporte público, se há esse tipo de comunicação, se houve, e por fim, o que acontece daqui para frente. Obrigado.
vamos lá, sem querer aprofundar muito na investigação, até porque, assim, a gente está falando de uma vara e de uma unidade de polícia que trata com menores, né? E eles tem uma série de sigilos que são impostos até pela idade das crianças que ali estão. Então, assim, a gente não vai detalhar muito a questão de cada menor, qual o papel de cada menor, muito menos qual o nome e o rosto de cada menor. Isso a gente não vai fazer. No que diz respeito à segunda questão, de falta talvez de descoordenação operacional, isso em momento nenhum aconteceu. A gente programou uma equipe X e foi a equipe X que fez, cada um cumprindo seu determinado papel. A gente, de fato, encontrou uma dificuldade grande no acesso, como o Felipe disse, porque, embora nós tivéssemos 4 blindados operando, nenhum desses blindados conseguiu ainda adentrar na comunidade no primeiro momento. Tamanha a resistência por parte do tráfico de drogas e por tudo aquilo que eles puderam fazer do ponto de vista de logística operacional deles para impedir que os blindados acessem aquela comunidade. Então, assim, não houve em qualquer momento nenhum tipo de falta de coordenação operacional, muito pelo contrário. No que diz respeito à Supervia, a gente é demandado com N procedimentos da Supervia, alguns que talvez os senhores não tenham atentado para o tamanho da dificuldade e do perigo que isso gera. Muitos cabos da Supervia são subtraídos. Isso acontece também aqui na comunidade de Jacarezinho. Em última análise, um cabo desse subtraído, 10 centímetros que seja, você pode modificar a sinalização dos trens e fazer com que o trem bata de frente com o outro. Quantas pessoas podem ser vítimas de uma situação dessa? Infinitas. A gente não tem como medir. A comunicação à Supervia, obviamente, ela só é feita no momento posterior. A gente tem o sigilo da operação e o princípio da oportunidade. Eu não posso dar conhecimento que eu vou operar. Isso só acontece no segundo momento. Hoje, eu acho que a própria imprensa fez a questão de fazer isso. A gente nem precisava, porque era notória a operação que estava sendo feita. O horário da operação, o quê? Que horas que deu início? 6 horas da manhã, 6 horas em ponto. Questão legal, como a gente vai cumprir mandados, a operação de hoje, o objetivo era o cumprimento de mandados de prisão, de ordens judiciais, por questões, isso está por impositivo legal e constitucional até, nós só podemos fazer o cumprimento de mandados a partir das 6 horas da manhã. Então, por isso que a operação começou às 6 horas da manhã. Só voltando à questão da investigação, num único inquérito a gente ter 21 mandados de prisão, eu acho que o Tribunal de Justiça, enfim, tem conhecimento suficiente de todas as provas que foram ali produzidas, no sentido de expedir esses mandados. Então, não foi uma diligência exclusiva da Polícia Civil. Isso foi submetido ao crivo do Ministério Público e depois ao Judiciário, e vieram esses 21 mandados de prisão. Então, acho que está cristalino que todo o procedimento foi seguido. Alguns trabalharam na indução e outros trabalharam no cerco, como a gente sempre faz. E o horário de tempo da operação? Não tem termo. O horário de termo é a operação que fica. Boa tarde, boa tarde. Eu posso precisar certeza para você, mas se a gente estivesse operando até agora, nem provavelmente... Vamos manter esse tempo, você encosta no microfone. Boa tarde, Marcos Marinho, TV Record. Doutor Rodrigo, o senhor falou que até para namorar tem que pedir autorização para o tráfico. Eu queria que o senhor explicasse como é que funciona isso. O camarada tem que chegar lá no chefe do local lá e pedir autorização? Outra questão, como que era o aliciamento desses menores para trabalhar para o tráfico? E aproveitando, queria saber se posso contar com a presença de algum dos senhores 6 horas no Cidade Alerta ao vivo. Pessoal, ficou clara a questão do horário de operação, que existe um dispositivo legal que só permite busca e apreensão e prisão de 6 às 6? 6 às? Alguém corrigiu, perfeito. Enfim, seguindo a regra ali e a ordem das perguntas que foram feitas, a questão do aliciamento dos menores é justamente o que o Felipe respondeu, nesse contexto da investigação, que o garoto ele começa... de alguma forma sendo cooptado
para trabalhar no tráfico de drogas, fazendo pequenos serviços, e nesse contexto ele vai crescendo, 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 até eventualmente se tornar o chefe de uma comunidade, dependendo do caso concreto. Não, é na rua. Assim, a gente viveu um momento de pandemia muito grande que sequer aula estava tendo. Então essas crianças elas estão circulando livremente por todas essas localidades. A única parte que ficou impedida de alguma forma de estar presente ali foram as forças policiais. O resultado disso é o fortalecimento do tráfico. Pessoas que pensam diferente ou estão mal intencionadas ou não estão bem informadas. Não tem outra opção. Você deixar de se fazer, o Estado deixar de se fazer presente, você só fortalece o outro lado. No que diz respeito à questão do namoro, eu vou além disso, não só a questão do namoro, assim, era necessário pedir autorização para namorar A, B, C ou D, de acordo, inclusive, com o interesse dos próprios traficantes. Caso um deles tivesse interesse, a pessoa tinha que terminar o namoro, ou seja lá o que for. E a mesma coisa no que diz respeito à questão das casas. Eventualmente, se ele gostasse de uma determinada casa, a ordem era que o morador saísse daquela residência, que aquela residência passasse dele. A gente tem um exemplo muito recente dessa questão de namoro, que por alguma razão não satisfez o interesse do traficante, que foi esse fato da menina que foi morta na favela Kelsen. Ela terminou o namoro, ela estava, enfim, tinha outros interesses, ela não é obrigada, é o direito individual de cada um, o traficante não aceitou isso e simplesmente esquartejou a menina. Aqui não estava acontecendo diferentemente disso. Assim, as ordens eram impostas e a população subjugada. E essa é uma das razões pelas quais nós estivemos lá dentro. E quanto mais a polícia ela não comparece nessas comunidades, essas crianças têm o traficante como referência. Isso é de grande importância, porque eles veem que o traficante fica lá 5, 10 anos sem ser incomodado. Esse é o meu líder, é a referência dessa criança. Por isso a polícia, através de uma investigação, através de uma inteligência, através de uma ação, é importante tirar, sim, aquele traficante de circulação, para aquela criança perceber que o crime não compensa. Só corroborando isso que o Ronaldo acabou de dizer, a gente está com um processo social que vai se iniciar na academia de polícia, que é justamente para trazer essas crianças para dentro da polícia, para a gente mudar essa referência. A polícia sozinha ela não precisa, ela vai ter dificuldade de lutar essa guerra. Então a gente precisa da sociedade organizada do nosso lado, e a gente está fazendo papel, nesse caso específico, trazendo essas crianças, um projeto que está se iniciando na academia de polícia. Boa tarde, Júlia, da Folha de São Paulo. A gente soube que foram 10 pontos de confronto, e em um deles, por exemplo, vocês até citaram, em que 2 peritas foram encurraladas e houve 2 mortes ali. Há informações também de que parte das mortes ocorreram em uma casa. Então, eu queria saber como é que foi a dinâmica da operação, essas mortes ocorreram em quantos locais? E a segunda pergunta a gente tem diversos relatos, vídeos e fotos de casas cheias de sangue, denúncias de invasões de casas, torturas por parte da polícia. Tem também uma foto circulando de um morto em uma cadeira de plástico. Queria entender o que aconteceu ali. Pessoal, vamos focar aí, sem Boa tarde a todos. Inicialmente queria lamentar profundamente a morte do policial André, quem eu conhecia pessoalmente, meus sentimentos à família e à equipe do policial. O policial é extremamente competente, determinado, e é uma perda imensa para a Polícia Civil. Respondendo à pergunta, os confrontos eles se estenderam por toda a comunidade, foram diversos pontos ali de confrontos intensos com esses criminosos que
se utilizaram de uma estrutura que foi criada na favela, com seteiras, muros de concreto, barricadas, realmente para emboscar e atentar contra a vida dos policiais. Corrigindo a informação, na verdade, os criminosos invadiram as casas de moradores, né? Parte dessas invasões, inclusive, foram registradas pelas lentes das aeronaves das televisões e foram transmitidas em tempo real. Então, esses criminosos, em confronto com a polícia, pulando de uma casa para outra, tentando atacar os policiais e também fugir da polícia em determinado momento, invadiram essas casas dos moradores e, a partir desse momento, muitas vezes atendendo a pedidos de socorro de moradores, a polícia foi até o local e conseguiu prender alguns criminosos e confrontar outros que acabaram falecendo em confronto com a polícia. Em relação às imagens que estão circulando, eu não tenho acesso a todas elas, já recebi algumas informações aqui, inclusive que algumas imagens são fake, são imagens antigas, de outros estados inclusive. E em relação a determinado criminoso que foi encontrado baleado e falecido numa cadeira, os confrontos ocorreram de uma maneira muito intensa no momento que as equipes tentaram acessar o interior da comunidade. E até vencer essa resistência e chegar ao interior da favela, a polícia demorou algum tempo. Então, quando a polícia acessou, alguns criminosos foram encontrados ali já mortos, e o caso específico dele ali está sob investigação. Eu acredito que em breve a Polícia Civil vai dar mais detalhes sobre qual foi a dinâmica que aconteceu. Eu acho que vou completar a fala da colega, porque tem muitos moradores reclamando que a polícia teria invadido as casas e matado esses traficantes dentro. Houve execuções nas mídias sociais, desculpa, não é nós que estamos falando, mas vamos lá na rede social. Então, perfeitamente. Negativo. A polícia, ela cumpre rigorosamente a lei. O policial, ele tem todo o dever de se proteger, se defender, e a polícia atua somente em legítima defesa. Em todos os casos, eu estava presente pessoalmente na operação, em que houve confrontos dentro de casas. Foram casas que foram invadidas por criminosos e os moradores estavam lá, inclusive, acuados, e grande parte desses moradores, inclusive, já estão sendo ouvidos como testemunhas aqui e agradecendo o trabalho da polícia. Boa tarde, Liane do SBT. Primeiramente, lamento pelo policial que morreu, Dr. André Frias. E eu gostaria de entender como foi a morte dele. Vocês citaram, por exemplo, um bunker que havia sido construído pelos traficantes. E se houve algum tipo, por exemplo, o colega já falou sobre a execução, o senhor já disse que não ocorreu, mas se houve algum bonde do tráfico, se houve algum ataque mais proeminente por parte dos bandidos e que isso culminou no revide da polícia. O falecimento do colega ele se deu logo no início da operação. Como eu disse, toda a comunidade estava cercada de barricadas, o que inviabilizava o ingresso com os nossos veículos blindados. Necessariamente, essa equipe foi obrigada a desembarcar. Tão logo foi feito o desembarque, eram cerca de 8 policiais nessa patrulha. Eles progrediram e mais adiante se depararam com um beco, onde no final do beco tinha uma barricada, uma construção de concreto com uma seteira, para que eles pudessem colocar o fuzil e, ao mesmo tempo, pudessem ficar protegidos dos disparos da polícia. E, nesse momento, aconteceu a única execução dessa operação, que foi quando o colega foi morto. Então, se alguém fala de execução nessa operação, a execução é no momento em que o colega toma esse tiro e vem a falecer. Ele chegou a ser socorrido, mas, lamentavelmente, não conseguiu sobreviver. Acho que isso responde, né? Ele tomou um tiro na cabeça, exato. Não, olha só, as próprias imagens registradas pela mídia, elas dão conta de que em algumas localidades as pessoas andavam em bando. Quando esses bandos se confrontaram com a polícia, obviamente esses confrontos foram mais intensos.
Boa tarde, Lola Ferreira do UOL. Eu queria retomar um pouquinho o início da coletiva, quando foi falado sobre um certo ativismo judicial e esse problema que é a polícia não estar dentro da comunidade. A minha pergunta é, esse ativismo judicial é do STF? É isso que vocês estão querendo dizer? Ou alguma entidade mais específica? Eu queria que vocês, se pudessem, especificassem melhor. A segunda pergunta é em relação aos próximos passos. Eu imagino que, bom, a minha pergunta, na verdade, é resolver o problema do aliciamento de menores, como que isso vai ser feito daqui para frente, o que vai ser feito daqui para frente. Vocês consideram a operação bem-sucedida, apesar de só 6 pessoas lá dos mandados terem sido encontradas? Então, os próximos passos da operação também é um interesse que a gente tem aí. Valeu. Treine do Yuri é muito bom. A CPI, né, lá do Brasil. Ao vivo. Especificamente com relação ao ativismo que foi dito aqui, assim, a gente não tem, e seria muito leviano da nossa parte, nominar A, B, C ou D. Mas, na verdade, o que a gente entende e o que a gente enxerga, que é amplamente discutido, e isso, obviamente, é levado aos tribunais, são diversas organizações que buscam, nesse discurso, impedir o trabalho da polícia. Essas entidades ou essas pessoas, elas definitivamente não estão no mesmo barco que nós. Nós temos um objetivo e eles têm outro. Pessoas que pensam dessa forma, eu repito e insisto, ou estão mal intencionadas ou estão mal informadas. Impedir que a polícia cumpra o seu papel enquanto Estado e como único legítimo detentor do poder não estar, enfim, do lado do bem da sociedade. Então, esse ativismo, ele perpassa uma série de entidades, uma série de grupos ideológicos que jogam, no nosso entendimento, contra aquilo que a Polícia Civil pensa e a Polícia Civil está do lado da sociedade. No que diz respeito à investigação, a gente não tem a pretensão de acreditar que uma simples operação como essa possa colocar fim ao tráfico de entorpecentes e ao aliciamento dos menores. Essa investigação, ela prossegue, mas a gente não pode permitir ou se permitir que nada seja feito. A Polícia Civil ela tem que agir, a investigação continua, enfim, outras operações virão, e a gente buscando justamente não permitir que essas crianças sejam aliciadas pelo tráfico. E aí eu convoco aqui boa parte dessas entidades ditas protetoras para que, de fato, estejam do lado da polícia, evitando que esses menores sejam cooptados pelo tráfico de drogas. Já foi respondido. Não vai pessoalizar. Todos os grupos que fazem ativismo. Boa tarde a todos. Meu nome é Roberto Cardoso, sou diretor-geral do Departamento Geral de Homicídio e Proteção à Pessoa. Queria só acrescentar aqui, quanto à pergunta se houve execução ou não, deixar claro que a Polícia Civil não entra em comunidade nenhuma, em qualquer lugar, para praticar a execução. A Polícia Civil entra para cumprir mandados de prisão deferidos pela Justiça, dentro da legalidade, baseado em investigação policial, inquérito policial, dentro da total legalidade. Não fosse isso, o Poder Judiciário não decretaria essas prisões. E a prova cabal de que a Polícia Civil não entra para executar e, às vezes, é necessário que haja um revide, é o falecimento do nosso policial. Então, como foi relatado aqui, no início da incursão, o nosso policial foi alvejado e foi morto. Isso é a prova cabal de que não houve execução e houve sim uma necessidade real de um revide a uma injusta agressão. Então, a ação é legítima desde o início até o final, dentro de total legalidade. Tá? Só porque pegar
um gancho aí na resposta que já foi dada, para reiterar que a Polícia Civil não entra para executar, ela entra para cumprir mandados de prisão legalmente deferidos. Então, ela entra para fazer cumprir a lei, ok? E para deixar bem claro, quem não reagiu foi preso. Ou foi preso ou fugiu. Então, não tem outro resultado. Adriana Cruz, do Portal de Notícias Metrópolis. Rodrigo, no início da coletiva, você fez questão de mencionar o quanto esses protocolos são cumpridos. O Ministério Público ontem colocou um telefone à disposição para a população denunciar. Só que a gente só tem dados, a gente não tem muitas informações sobre isso. Eu queria que você detalhasse um pouquinho a mais como é que é feito esse protocolo com o Ministério Público, principalmente, que é meio que o fiscal da lei. Adriana, assim, você me desculpa, eu não tenho como me pronunciar em nome do Ministério Público, né, por razões óbvias. O que foi feito é que, desde ontem, existe uma nova central do Ministério Público para atender denúncias de moradores, enfim, que de alguma forma se sintam prejudicados por força das ações policiais, sejam da Polícia Civil, sejam da Polícia Militar, e nós estamos absolutamente integrados a esse novo protocolo. Nós fomos procurados pelo Ministério Público no sentido de criar um canal de comunicação que dá a informação de tudo que está se passando durante a operação e o que se planejou para que aquela operação fosse executada. Agora, o trabalho deles é o trabalho deles, o nosso trabalho é o nosso trabalho. Não, é absolutamente tranquilo, a gente não tem nenhuma dificuldade. A gente, um dos protocolos dá conta de que a gente tem que avisar em até 24 horas o Ministério Público. E isso é cumprido à risca. Na verdade, a gente costuma avisar logo assim que se inicia a operação. Essa é a regra. E agora eles têm essa nova central, que é uma central para atender denúncias da população, em que isso está ligado direto na Subsecretaria Operacional. E a gente troca informações durante todo o procedimento, obviamente, quando as ocorrências são da Polícia Civil. Quando é no caso da Polícia Militar, aí esse tratamento é feito direto junto à Polícia Militar. Um outro detalhe, eu não poderia deixar de agradecer à Polícia Militar, que no final da operação nos deu todo o suporte possível para fazer a segurança do entorno da comunidade, porque a gente tinha informações, não só de presença física, mas também das investigações, de que parte da comunidade, de moradores da comunidade, estava sendo insuflado pelo tráfico no sentido de vir fazer manifestação. A gente fez contato com a Polícia Militar, que de pronto se colocou no entorno da comunidade de Jacarezinho, e isso foi impedido de acontecer. A gente está absolutamente tranquilo e sereno por tudo que a gente fez. Assim, é de extrema gravidade pelo simples número de pessoas que vieram a falecer. Isso em qualquer lugar do mundo seria de extrema gravidade. Mas a gente tem absoluta convicção de tudo que foi feito, tudo que foi planejado e tudo que foi executado. Pessoal, vou abrir mais 2 perguntas e finalizar, hein? 3, não vai dar tempo para você, infelizmente. Doutor Rodrigo, eu queria só pegar o final da resposta para a colega do UOL. O senhor abriu a sua fala nessa coletiva falando que todos os protocolos exigidos na decisão do STF foram cumpridos. O senhor foi falando e depois citou ativismo judicial. E o senhor fez uma frase forte. O sangue desse policial está nas mãos dessas pessoas ou dessas entidades. Eu só queria que o senhor explicasse, para não ficar um mal entendido até para a sociedade, o sangue desse policial está nas mãos dessas pessoas ou dessas entidades. Que pessoas e que entidades? Na verdade, são todas as pessoas, entidades ou órgãos que remam contra o trabalho da polícia. Assim, como já foi dito aqui inúmeras vezes, a gente está ali para cumprir a lei, para fazer a presença do Estado. E ainda assim tem pessoas mal intencionadas que querem fazer disso uma bandeira, dizendo que, na verdade, a proposta da polícia é outra, quando não é.
Nós estamos do lado da sociedade. Todas essas pessoas que são oportunistas nesse contexto, elas fazem parte dessa declaração que foi feita. Elas têm o sangue do policial nas mãos. De forma alguma. O STF é um órgão judicial, tudo aquilo que a justiça determina, a gente simplesmente cumpre. Daniela Dias, da Band. Primeiro, também lamentar a morte do colega de vocês. Em segundo, são dois questionamentos também. Um, voltando à questão da execução, tem vídeos que circularam na internet de moradores que eles chegam a filmar policiais civis. Eles dizem que teriam criminosos encurralados querendo se entregar, mas que esses policiais não estavam permitindo isso. E que um desses criminosos chegou a ser morto na frente desses policiais. Eu queria saber se, de fato, isso não aconteceu. Essa é a primeira pergunta, só para a gente esclarecer bastante, porque existe esse vídeo com essa fala desses moradores. E voltar à questão das crianças. Essa investigação começou com essa questão das crianças sendo aliciadas. Qual o acompanhamento? Eu sei que não é a função da Polícia Civil, mas se vocês conversam com outros órgãos, defensoria, que seja, mas para acompanhar essas crianças. Se o objetivo era tirar essas crianças da mão do tráfico, como ficam essas crianças agora? Obrigada. Bom, acho que essa pergunta você deveria fazer para a Defensoria, não para a gente, tá? Então, assim, a gente fez o nosso papel lá hoje, que era cumprir os mandados de prisão dos traficantes que estão aliciando menores, praticando toda a sorte de crimes que eu já elenquei aqui. Agora, o que vai ser feito com essas crianças, principalmente essa questão de acompanhamento, se for criança, conselho tutelar, etc., e também se tem alguma coisa com a Defensoria, você tem que perguntar para a Defensoria, né? Isso também é público notório, né? A Defensoria tem que... cada instituição tem o seu papel. A nossa aqui, nós fizemos o nosso, né? E aí acho que você deve cobrar isso lá deles, tá bom? A única, eu repito aqui o que o doutor Rodrigo falou, a única execução que houve na operação foi do policial, infelizmente. Esse foi realmente executado friamente pelos traficantes lá. As outras mortes que aconteceram, infelizmente, foram de traficantes que atentaram contra a vida dos policiais e houve a resposta e acabaram sendo neutralizados. É simples assim. Duas perguntas, vai fechar com a CNN. Boa tarde, quase noite, né? Rodrigo Viga, da Reuters e da Jovem Pan. Delegado, por gentileza. A primeira pergunta, é possível identificar ou saber se o criminoso que atirou no policial que morreu também foi morto nessa operação? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, doutor Rodrigo falou sobre a entrada de facções criminosas de outros estados nesse ato criado depois de uma decisão judicial do STF. E a terceira pergunta, enfim, foi uma baixa significativa, a maior facção criminosa do Rio de Janeiro. O que se deve esperar daqui para frente de resposta ou de revanche desses criminosos em relação à polícia? O que a polícia está se preparando para enfrentar daqui para frente? No que diz respeito à primeira pergunta, se a gente tem como identificar ou não se a pessoa que atirou no policial civil foi presa ou morta no confronto, isso, na verdade, só a investigação vai dizer. A gente tem uma série de armas apreendidas, enfim, a gente tem uma série de pessoas que vieram a falecer e algumas que foram presas. Isso está só começando, esse processo. Então, eu não tenho como afiançar agora, de pronto, se isso será possível ou não, somente o decorrer da investigação, que vai ser longa, tamanha a proporção da operação, que a gente tem como precisar esses dados. No que diz respeito à questão de outras facções, chefes de outras facções criminosas aqui no nosso estado, nós temos diversas investigações e diversas pessoas de outros estados têm sido presas aqui no Rio de Janeiro por força dessa limitação que foi imposta.
A gente não está impedido, quero deixar bem claro o seguinte, a decisão do STF, ela em momento algum impede a polícia de fazer o dever de casa dela. Ela determina determinados protocolos esses que nós temos cumprido. O que talvez dificulte um pouco mais a atuação policial é o tamanho da discussão ativista que isso gera. A gente cumpre todos os protocolos e faz a nossa operação. O que a gente pode esperar do tráfico depois de uma operação dessa? Eu estou um pouco preocupado. A única certeza que eu posso lhe dar é que a Polícia Civil vai continuar operando. Pessoal, última pergunta, CNN, e depois agradeço, vamos encerrar. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria começar lamentando a morte do André Frias, policial que acabou vítima desse confronto aí. Sei que ele trabalhava 9 anos aqui na polícia, espero que a família dele encontre conforto. Ao longo dessa tarde, várias entidades se manifestaram, a Anistia Internacional, a Defensoria Pública, o Ministério Público se colocou à disposição para receber queixas de abusos durante a operação, como é de praxe em uma situação como essa. É a operação mais letal da polícia do Rio de Janeiro, com 25 mortos. Aí vocês lembraram muito bem que dos 21 mandados de prisão, 6 acabaram 3 com prisão e outros 3 com mortes. Diante disso, desses questionamentos, a minha pergunta é, o que a polícia poderia ter feito para evitar que a letalidade dessa operação fosse menor? A polícia vai abrir alguma investigação interna para apurar também as denúncias de abuso por parte dos policiais que fizeram essa operação e que estão chegando para esses órgãos e também nas redes sociais e nas comunidades? E aí a questão é esse número de 25 mortos, ele pode aumentar? A gente pode esperar que outros corpos sejam encontrados dentro do Jacarezinho? Obrigado, boa tarde. Primeiramente, eu queria deixar claro que a Polícia Civil estava absolutamente aberta a ser questionada e passar informação para qualquer órgão que seja. Alguns nós temos a obrigação legal de transmitir a informação. Outros nós temos a disponibilidade, e assim o faremos, de passar aquelas informações que não foram sensíveis ou sigilosas por força da investigação. Então, o inquérito que está em andamento, ele vai provar tudo isso. São 2 inquéritos que estão acontecendo, um, na verdade, que diz respeito a esses autos de resistência por parte dos criminosos e um outro com relação aos presos. Somado a isso, ainda tem um inquérito que justificou essa operação. Então, esses 3 procedimentos que recebem o crivo do Ministério Público e do Judiciário, eles, por si só, são os instrumentos legais para tratar de toda esses eventuais questionamentos que possam surgir. Do ponto de vista de eventuais abusos, como já foi dito aqui, primeiro que a gente não registra esse tipo de registro, que eu digo, a gente não acusa que isso tenha ocorrido, em hipótese alguma, pelo menos pelas informações que nós temos até agora, a gente diz que isso aconteceu, mas nós estamos prontos para caso as denúncias cheguem, seja através do